Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. É um prazer, uma honra, um privilégio podermos compartilhar a palavra de Deus com você, o Espírito Santo falando comigo, falando com você, nos ensinando, nos fazendo experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o assunto sobre o qual nós falaremos hoje. Mas antes disso, eu quero orar por você e com você, para que o Espírito de Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Pai amado, Deus bendito, teu nome é santo, poderoso, maravilhoso. Ó Pai, nesse momento nós entramos na tua presença, na expectativa de ouvirmos uma palavra que o Senhor tem para o nosso coração. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, ó Deus, ajuda-nos a vencer as nossas lutas interiores, ajuda-nos na transformação, da renovação da nossa mente, assunto sobre o qual nós vamos falar agora, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, que essa palavra seja uma bênção para os nossos corações. Assim nós oramos em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, muitíssimo conhecido daqueles que têm um pouco de intimidade com a palavra de Deus. Romanos 12, 1 e 2, onde o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia, aleluia. Então, esse texto, essas palavras de Paulo, significa o seguinte: ele está falando aqui sobre o poder da renovação da mente na transformação da vida de quem quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas eu quero começar falando de algumas coisas que são muito complicadas para nós. Primeiro, me diz uma coisa, você que está aí nos assistindo: você gostaria de mudar ou gosta de ser do jeito que é? Eu vou te dizer por que eu estou perguntando isso. Porque à medida que eu estou ficando mais experiente na vida, para não dizer mais velho, eu estou percebendo o seguinte em mim: à medida que eu estou ficando mais velho, eu fico mais gostando de mim do jeito que sou e menos gostando do jeito que os outros são. Entende como é que é mecânico o negócio? Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai se gostando mais do jeito que é e menos do jeito que as pessoas são. Então, a resposta à pergunta se a gente gostaria de mudar diz muito sobre a palavra de hoje para nós, porque ela vai falar sobre exatamente isso, transformação. E eu, na função pastoral, eu ouço muito uma reclamação dos crentes. A reclamação é a seguinte: pastor, por que é que eu sou do jeito que sou? Por que eu não mudo? Por que eu não consigo mudar? Então, sempre que eu leio esse texto, vem à minha mente as palavras desse mesmo apóstolo Paulo, uns capítulos antes do capítulo 7, dos versículos 15 a 20, onde ele diz mais ou menos o seguinte. Ele fala assim: eu não entendo, é a minha tradução livre do texto, tá? Eu não me entendo. O que eu gostaria de fazer eu não faço, mas o que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Eu tenho até vontade, desejo de fazer o que é certo, mas parece que eu não consigo acertar. Eu, por exemplo, Wilson, minha esposa que fala isso, quando eu estou dirigindo, né, eu faço questão de acertar os buracos. Eu desvio do buraco para acertar o buraco. É um problema crônico em mim, não é? Eu vejo o buraco, quero me desviar dele e eu acabo indo direto para ele. Se eu continuasse onde eu estava, eu não acertaria, mas eu desvio para acertar. Então, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim, diz Paulo.
está aqui, ó, na minha frente, não me deixa em paz. E ele fala assim: pensa numa luta, miserável homem que sou, quem vai me livrar disso? Então, nós somos perseguidos pelos mesmos fantasmas de sempre, os mesmos pensamentos, as mesmas tentações, os mesmos desejos, as mesmas dúvidas e, consequentemente, os mesmos problemas. Parece um círculo vicioso que deveria ter sido interrompido com a conversão em Cristo Jesus, mas que ainda está ali, muito vivo. Vira e mexe, isso vem à tona com muita força. Aquilo que a Bíblia chama de velho homem é um velho que fica velho, mas não morre. Pelo contrário, tem uma vitalidade impressionante, uma capacidade de ressurgir que é para acabar com a gente mesmo. E muitos crentes, muita gente acaba ficando desencorajada por causa disso. Porque elas pensam o seguinte: que adianta ter Jesus se eu não consigo vencer os meus fantasmas? De que adianta ter fé se os meus problemas, eles nunca acabam, eles se repetem? De que adianta vir aos cultos se isso não muda em nada a minha vida? Eu não sou uma nova criatura? As coisas velhas já não passaram e tudo se fez novo? Então por que eu ainda continuo sendo a mesma pessoa, cometendo os mesmos erros de sempre, fazendo as mesmas escolhas ruins de sempre? O que acontece comigo? Se é verdade que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, por que os mesmos pensamentos ruins, os mesmos vícios, as mesmas intenções, os mesmos altos e baixos continuam me perseguindo como se nunca tivessem saído da minha vida, ido embora? Acontece, gente, que as coisas não são tão simples assim. A gente até gostaria que fossem, mas não são. A verdade é que, como diz Provérbios 23:7, assim como o homem imagina no seu coração, assim ele é. Em outras palavras, nós refletimos tudo aquilo que a gente absorve durante a nossa vida. Nós somos como esponjas. Por causa disso, os nossos pensamentos acabam governando o que a gente faz e como a gente reage à vida. O nosso histórico é muito grande, é muito extenso. É por isso que o Paulo diz para a gente não deixar que o mundo diga o que e como devemos pensar. E aqui na linguagem dele não vos conformeis com esse mundo. Não tomeis a forma desse mundo. Não deixe o mundo forjar você. Por que não? Porque a maneira como o mundo pensa vai tornar a nossa maneira de viver inconsistente com a nossa fé. Vai tornar inconsistente com a vontade daquele que está dentro de nós. A vontade de Deus é que o Espírito Santo que nós recebemos quando entregamos a vida para Jesus nos ensine e nos ajude a viver como Deus quer. E nós podemos ser forjados ou moldados de duas formas: ou de fora para dentro, ou de dentro para fora. De fora para dentro é o mundo nos moldando, de dentro para fora é o Espírito Santo nos moldando. Você sabe que um dos segmentos mais lucrativos e que mais cresce no Brasil é a estética, é o segmento da estética. Mas uma cirurgia plástica, por exemplo, não significa necessariamente 100% de sucesso. Há uma diferença entre os 100% do esperado pelo profissional, pelo cirurgião, e os 100% do desejado pelo paciente, pela paciente. Então, é uma diferença. 100% do que o cirurgião espera daquele tratamento, daquela cirurgia, e o 100% da pessoa que está sofrendo a cirurgia, é o que ela espera. São coisas diferentes, né? O que significa que para que ambos se satisfaçam com o resultado, é preciso que o paciente, que o médico, que o profissional tenha uma boa conversa muito franca com o paciente, sobre as possibilidades do resultado. Em outras palavras,
mesmo uma mudança externa, estética, cosmética, ela precisa de um acompanhamento interno, se não de uma renovação da mente da pessoa, pelo menos uma preparação da mente da pessoa para o que vem pela frente. Um candidato à cirurgia bariátrica precisa de acompanhamento psicológico antes, durante e depois da cirurgia, para que não se perca todo aquele trabalho feito, porque precisa de uma mudança de mente. Isso só não adianta a gente querer mudar hábitos sem que haja uma mudança interna, porque daí isso aí só vai funcionar por um tempo. E é disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. É preciso que haja uma transformação, uma metamorfose, que é a palavra grega usada no verso 2. Acontece que essa transformação não é pontual, não é um ato, ela é gradual e contínua. O homem interior, para usar uma linguagem bíblica, precisa ser renovado continuamente, ininterruptamente, a fim de que o exterior, o homem exterior, reflita o homem interior, a fim de que a gente consiga refletir Jesus Cristo aos olhos dos outros. Esse é o trabalho de Deus. Jesus disse que Ele e o Pai trabalham até hoje. E eles trabalham para quê? Para nos transformar. É isso que Deus vem fazendo no mundo. Não são mudanças cosméticas, climáticas, mas mudando a mentalidade das pessoas que entregaram suas vidas a Jesus Cristo e que agora entraram num processo de metamorfose mental, uma coisa muito mais complexa do que qualquer outra, porque mudar a mente, a mentalidade de alguém é algo quase que impossível. Se não fosse Deus falando aqui, através de Paulo no texto, não daria para acreditar que isso é possível. Pensamentos consistentes com a vida que se leva é muito natural quando se fala em pessoas que não conhecem Deus. As pessoas que não conhecem Deus têm uma vida compatível com os pensamentos que têm, mas uma vida consistente com a mente de Cristo é um pouco mais difícil, porque há muitas discrepâncias. Não é tudo não é tudo que é discrepante, mas há tantas inconsistências entre aquilo que a gente faz e aquilo que a mente de Cristo nos diz para fazer. Há tantas inconsistências nisso que essas inconsistências acabam se destacando mais do que aquilo que é consistente com a fé. Não é tudo em mim ou em você que é discrepante com a fé que a gente professa. Mas se você quiser fazer um teste, pergunte a alguém que não sabe que você é uma pessoa de Deus, que você é crente. Pergunte para ela o que ela pensa de você em termos espirituais. Aí você vai descobrir se está passando mesmo a imagem e semelhança de Deus para as pessoas. Todos nós, não somos acéfalos, todos nós temos um cérebro, embora tenha umas pessoas que pareçam que não têm, mas todos nós temos uma mente que começa em branco e vai sendo preenchida com tudo que a gente vê, ouve, toca, degusta, sente o cheiro durante a vida. A mente é fundamental para essa questão da fé. Acontece que a gente pensa o seguinte: entreguei a vida para Jesus, agora é com Ele vai fazer tudo e eu vou ser uma pessoa neutra. Isso aí está mais para possessão do que para conversão, né? E não poderia ser mais errado pensar assim. O que Paulo está dizendo aqui é que se a gente quiser experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua totalidade, porque a gente experimenta um pouco disso, né? Quem tem Jesus experimenta assim um pouco disso, mas na sua totalidade. Então, quem quer experimentar isso na totalidade é preciso entrar nesse processo de renovação da mente de cabeça, só para fazer um trocadilho, renovação da mente de cabeça. A transformação proposta por Paulo aqui será o resultado
da renovação, da mudança de mente, de uma reestruturação da mente. Aí você pode pensar assim, mas se nós já temos a mente de Cristo, por que é que a gente precisa mudar? Por que a gente precisa renovar a nossa mente? Digamos que você tenha um computador na sua casa com 2 HDs. HDs é onde você guarda as informações. É uma espécie de gravador de informações, para quem não sabe. O HD mais antigo que tem no seu computador contém as informações de toda a sua vida, até o dia em que você entende que aquelas informações não estão mais sendo úteis, não é? Do jeito que elas foram até então, porque agora você tem um novo HD com informações novas que são muito mais pertinentes, que tem muito mais a ver com aquilo que você está vivendo. E aí o que você começa a fazer é usar o novo HD. Mas de repente, num desses dias que você está meio para baixo, bate aquela saudade de uma foto, de um arquivo que está no HD velho. O que você faz? Acessa o HD velho. E aí você começa de arquivo em arquivo, não é? Não consegue mais se desvencilhar daquilo. Um arquivo puxa o outro, porque o passado, ele é mais interessante do que o futuro para muita gente. Lidar com o que a gente já tem, já passou, já viveu, é mais palpável, é mais concreto do que lidar com o que ainda está por vir. Então, nessa hora a gente precisa decidir sobre qual HD vamos acessar, porque não dá para acessar os dois ao mesmo tempo, dá pane, dá problema. Você tem a mente de Cristo sim, mas ainda tem a sua também. E a sua está abarrotada de coisas que você acha que apagou, mas não apagou. Coisas que você acha que mandou para a lixeira, mas o fato de ter mandado para a lixeira não significa que foi deletado. E quem conhece um pouquinho de computação sabe que é quase que impossível apagar informações de um HD. Elas estão lá. A responsabilidade de acessar a mente de Cristo é de quem tem a mente de Cristo. De outra forma, como eu disse antes, seria possessão. Se Jesus entrasse, dominasse tudo e a gente não decidisse nada, a gente fosse neutro, seria uma possessão. Isso é coisa demoníaca, não é de Deus, não é? Deus trabalha com a transformação através da renovação da mente pela sua palavra. Então, de onde vêm os pensamentos, os meus desejos, as intenções? Vem da mente de Cristo ou vem da sua mente? Qual que você está acessando? Gente, eu já vivi o suficiente para saber que quando eu quero alguma coisa, independentemente de ser algo bom ou ruim, de ser certo ou errado, eu faço o que eu quero. Essa é uma grande verdade da qual a gente não consegue fugir. Pessoas decidem o que querem, a menos que a pessoa seja mentalmente incapaz. Aí é outra história, mas normalmente cada um decide e responde por seus atos. Nós sabemos o que Deus pensa e o que Deus quer de nós. Agora, se nós vamos entrar na dele ou vamos continuar na nossa, é decisão minha e sua. Não acho que é fácil decidir, não acho. Há algumas coisas que são verdadeiros tormentos para nós na hora de decidir. Só de pensar em não ter que fazer mais determinada coisa, ou não poder mais desejar certas coisas, ou pensar em determinadas coisas que a gente está habituadíssima a fazer, pensar, dizer, reagir. A pessoa que não tem controle sobre isso, ela só de pensar em não poder, ela já vai lá e faz. É coisa quase que nem funciona com um viciado, que você fala assim, você vai ficar tantos dias sem a droga. A pessoa fica tão desesperada que ela já vai lá e entra na droga. O diabo não pode ler a nossa mente, mas pode colocar pensamentos nela. Agora, cabe a mim e a você decidir aceitar ou rejeitar o que ele tenta soprar em nossos ouvidos.
Embora nossa mente tenha uma capacidade de armazenamento incrível, inacreditável, Paulo nos ensina aqui que nós precisamos e podemos exercitar o dom que Deus nos deu de arbitrar sobre o que entra e o que não entra em nossas mentes e, consequentemente, em nossas vidas. Se a gente quiser ser do jeito que Deus quer que sejamos, precisamos começar a pensar como Ele pensa. Eu não estou dizendo nada de novo até aqui. Isso se aplica a quase tudo na vida. Parece palavra de coach, mas não é. Se você quiser ser rico, tem que começar a pensar como rico. Se você quiser ser magro, você é gordo, quiser ser magro, tem que começar a pensar como um magro. Se você quiser ser feliz, tem que começar a pensar como alguém que seja feliz. Esse pensar aqui não é algo que acontece da noite para o dia. Eu quero ser rico e agora estou pensando que nem rico e já vou me tornar. Por que eu não me tornei rico ainda do dia para a noite? Não é assim que as coisas funcionam. Não é instantaneamente. Pensar como não significa se tornar como instantaneamente. Há todo um processo que o apóstolo Paulo chama aqui de transformação, de renovação da mente. E mudar a maneira de pensar é muito mais difícil do que qualquer mudança estética que se queira fazer, porque essa transformação, ela é gradual, como eu já disse, contínua, e até que a morte não nos separe, até que a morte nos conecte de vez com a mente de Cristo. Até lá, a gente tem que ir decidindo sobre o que fazer, sobre o que pensar, sobre o que desejar, sobre o que aceitar, sobre o que recusar. O lado positivo disso é que não é múltipla escolha, é sim ou não. Você sabe que nessas provas de múltipla escolha, 2 pessoas têm maiores chances. De 3 tipos de pessoas, 2 que se dão melhor. A que sabe tudo, porque sabe tudo, e a que não sabe nada, que é a que não tem nada a perder. O que sabe mais ou menos é a pessoa que dança, porque ele fica na dúvida, e na dúvida ele chuta errado. Então, é assim que funciona, né? Não é múltipla escolha nessa questão, é só sim ou não. E o lado negativo disso é que nós vivemos num obscurantismo. Nós cristãos estamos vivendo num obscurantismo onde a maioria dos crentes não sabe mais discernir o que é de Deus e o que não é. E eu tinha um amigo no seminário que me dizia o seguinte: Wilson, na dúvida, não faça. Então, o que lhe está sendo oferecido é consistente com a palavra de Deus? Se sim, tudo bem. Se não, caia fora. O diabo não pode nos obrigar a nada. Ele só pode nos influenciar, nos seduzir, nos instigar. É aquela tal história do ninho. Você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas pode impedi-lo de fazer um ninho na sua cabeça. Então, respondendo àquela pergunta inicial, sabe por que a gente não muda? Porque a gente não quer mudar. No fundo, a gente se gosta do jeito que é. Por outro lado, embora a gente se goste do jeito que é, nós temos consciência de que precisamos mudar, que a mudança proposta pela palavra de Deus é benéfica, é salutar, é importante, é fundamental para podermos acessar e comprovar a vontade de Deus como sendo boa, perfeita e agradável. De outra forma, a gente não tem como experimentar isso. Então, deixe-me dizer uma coisa importantíssima aqui para vocês. O poder para aceitar ou rejeitar o que quer que seja está dentro de você. O Espírito Santo está em você se você entregou a vida para Jesus.
O diabo está fora de você, rondando, rugindo, feito um leão, imitando o leão, né? Buscando alguém que abra espaço para ele entrar, agir e acabar com a vida da pessoa. Então, quando a gente não faz o bem que quer, não é o diabo fazendo isso através da gente. Vejam o que Tiago, no capítulo 4, verso 7 diz. Ele diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, quando a gente se sujeita a Deus de verdade, a resistência ao diabo, às tentações, às seduções, à influência, às ideias dele, é quase que automática. Essa resistência é quase que automática e o diabo tem que vazar, pelo menos temporariamente, até que ele ache outra coisa para nos atazanar. Então você pode resistir a tudo que for maligno e que vier contra você pelo poder do Espírito Santo que habita em você. Você não tem só valor para Deus, como a gente costuma cantar na música, você tem valor, né? Na verdade, o Espírito Santo habita em você, então você tem o poder de Deus, porque o Espírito de Deus dentro de você, né, lhe dá condições de vencer o maligno e a sua influência. Então recuse-se a ser manipulado, a ser manipulada, seduzida pelas ideias malignas que são diariamente sopradas nos seus ouvidos. Mas pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu ponho esses pensamentos ruins para correr da minha cabeça? A coisa mais prática a se fazer nesse sentido, gente, é decorar ou anotar versículos que falem sobre isso que você está vivendo. E quando esses pensamentos ruins vierem, você recita, lê esses versículos, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito, diz Paulo em Efésios 6:17. Ela é a espada do Espírito na luta contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade que agem nas regiões celestiais, conforme o capítulo 6 de Efésios, versículo 12. Então, não haja como se você fosse uma vítima que não tivesse forças ou condições de resistir ao diabo, porque você tem. Você pode dizer não a ele. E diferentemente das pessoas que não aceitam não como resposta e acabam violentando as suas vítimas, o diabo não tem poder e nem autoridade para fazer isso com você. O seu não ao que ele estiver lhe oferecendo será suficiente para que ele caia fora. É nisso que consiste o processo de transformação causada pela renovação da mente. É dizer sim para Deus e não para o mundo, não para o diabo. Simples assim. Só que não. Só que não por quê? Porque nem sempre queremos o que Deus quer. E nem sempre queremos dizer não ao que o diabo está oferecendo, ao que o mundo está nos oferecendo. Então, gente, tudo se resume numa única palavra: escolhas. E eu digo para você, escolha obedecer a Deus, escolha resistir ao diabo, diga sim à palavra de Deus, diga não àquilo que o diabo oferece, àquilo que o mundo oferece, porque no fim tudo se resume a isso, escolhas. Senhor, por que eu não consigo mudar esse meu jeito? Porque você não sabe escolher bem ou não quer escolher bem. Sem fazer a escolha certa, tudo que a gente faz para Deus, tudo que Deus fez por nós, tudo que Jesus fez por nós na cruz, só cumpre parte da obra de Jesus Cristo em nós. É por isso que nós temos que fazer a escolha certa, e a escolha certa é a palavra de Deus, é dizer sim para Deus sempre, e não para aquilo que vai nos trazer destruição. Que Deus nos ajude, que Deus nos encha de convicção, de poder e de decisões boas, certas, e que
estejam alinhadas com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.